quando eu olho para o livro de Ruth, qual é uma visão geral sobre essa história? Que história está acontecendo aqui? O que está se passando? Que livro é esse que está diante de nós, Tiago? Ok. Muito bem. Ontem, lendo a respeito de pregação, tentando me preparar, né, para a nossa conversa de hoje, eu li uma citação de John Stott, que ele diz que pregação expositiva não é necessariamente a maneira como se expõe. Por exemplo, verso a verso, o que acabou sendo uma marca registrada da exposição bíblica. Mas exposição bíblica é pregar a verdade do texto. E há duas verdades que eu creio são muito relevantes para o nosso tempo hoje, e que o livro de Ruth trata: redenção e descanso, a busca pelo descanso. Obviamente seria lugar comum dizer que o livro de Ruth é relevante para a gente. Toda a Bíblia é. Mas o livro de Ruth, de fato, é muito relevante para os dias que nós vivemos. Se a gente puder ver um desenvolvimento assim rápido do livro, para mim é como Deus, por meio da sua graça, transforma o caos em bênção. Então o livro, ele tem uma mensagem muito relevante para esse contexto que nós estamos vivendo hoje. De pandemia, de mortes e tantas outras coisas. Entender o mundo e entender o tempo em que o livro de Ruth foi escrito também nos ajuda a entender o porquê disso. O livro de Ruth, provavelmente, né, aqueles que vão ouvir essa nossa conversa ou vão ver essa conversa, talvez conheçam um pouco da história, do que se passa. Mas caso não conheça, é bom a gente se atualizar. O livro de Ruth foi escrito no período de Juízes, que era um período caótico. Então, um bom exercício ao ler o livro de Ruth é sempre ler o livro de Ruth, que é curto, são 4 capítulos, mas a partir de um olhar comparativo com o livro de Juízes. Até porque o primeiro versículo do livro diz isso, né? Nos dias dos juízes. Então é um período do povo de Israel, né? Das 12 tribos de Israel, já depois de terem conquistado a terra que o Senhor lhes deu, né? Através da liderança de Josué. Então, liderança de Moisés, saíram do Egito e peregrinaram no deserto. Na liderança de Josué, chegaram à terra e conquistaram a terra, dividiram todo o território. Mas depois veio um tempo de juízes. André, foram alguns poucos anos, um período curto. Quanto tempo mais ou menos durou esse tempo dos juízes? O período dos juízes foi um período extremamente longo. Se a gente considerar apenas o capítulo 3 de Juízes, em que Otiniel ele mata o rei de Moabe e diz que Israel desfrutou de paz com os moabitas por quase 80 anos, então nós já temos aí um lapso de tempo bem significativo, considerando apenas um episódio em Juízes. Um episódio, ou seja, único episódio. Já é o dobro da peregrinação no deserto. Deserto 40, no dia do juízo, a paz com os moabitas, 80 né? Anos, né? Exato. E é interessante ver como esse tempo fez com que Israel mergulhasse nessa cultura de caos, que o Tiago mencionou, né? A providência divina no meio desse caos, no meio desse cenário tão sombrio que foi o período de Juízes. E isso é importante quando nós olhamos para Ruth, porque logo os primeiros capítulos de Juízes nós temos ali Josué, capítulo 1 e 2, quando ele chama novamente todos os israelitas e refaz com eles a visão de obediência. Vocês devem obedecer a Deus, cuidado para não se misturar com outras nações e uma série de coisas. Termina Juízes dizendo que cada um fazia o que era reto aos próprios olhos porque não havia rei em Israel. Esse tema, na verdade, aparece várias vezes no livro, né? Exato. Se toda hora, no meio das confusões do livro dos Juízes... É o ciclo, você né? aparece lá, cada um fazia o que parecia bem ao seu coração. Não havia rei sobre a terra, cada um fazia o que era justo aos seus próprios olhos, né? Exato. Esses ciclos de Juízes estão marcando ali o movimento do que estava acontecendo com a nação, né? Caos, desobediência, idolatria, perseguição. Deus levantava um resgatador, um juiz para socorrer Israel. Providência de Deus era expressa, o povo esquecia novamente de Deus e aí começava novamente o ciclo e cada um fazia o que era reto aos próprios olhos. Isso é interessante porque quando o Juízes Ruth começa,
nos traz essa informação que você mencionou, no período em que os juízes julgavam a terra. Versículo 1, né? Versículo Israel. 1, nos dias dos juízes, no período dos juízes. Exato. E o que nós temos? Nós temos um homem de Belém de Judá, um efrateu, Elimeleque, junto com a sua família, saindo da terra que foi providência divina, da terra a qual o Senhor falou para que eles não saíssem em hipótese alguma, que ali haveria qualquer tipo de provisão necessário se houvesse obediência, indo para Belém, uma terra hostil de inimigos. Então, nós temos um judeu de Efrata seguindo o fluxo de juízes. Cada um faz o que é reto aos próprios olhos. Ele não deveria ter saído de Belém. E é nesse contexto, então, como o Tiago estava dizendo, que aparece essa ideia, essa mensagem expressa na história, né, Tiago? Repete só para a gente aquilo, como se fosse, a gente sempre diz, né, a grande ideia. Uau. Ou seja, dentro desse contexto que o André traçou aqui com a gente, desse contexto histórico dos dias dos juízes, vem essa história, e essa história falando sobre... eu falei, repete aquela grande ideia que você disse para a gente. Tá bom. Bom, para não falhar com vocês, que são mais experientes em pregar a palavra do que eu não vou dar uma grande ideia no sentido técnico que a gente ensina no Prega a Palavra. Não, mas você expressou uma grande ideia, tipo assim, você mostrou a mensagem central do texto. Talvez até diante de as conversas que temos tido intracorpos, ok? Seria o tom, né? Então é a ideia do caos, de como Deus trabalha do caos à bênção por meio da sua graça. Todo o desenvolvimento do livro é esse. E quando a gente diz tom, é mais ou menos quando você está ouvindo uma música, estávamos conversando sobre isso, né? Você está ouvindo uma música e você vê uma série de elementos que compõem aquela música, mas você consegue perceber que há um tom que assinala toda a música, ou direciona toda a música. Então, de uma maneira bem rápida, se você fosse perguntar, do que esse livro diz? A pessoa diz, esse livro diz isso, ou diz sobre isso. Então, a temática de Ruth é essa, como Deus, por meio da sua graça, transforma o caos em bênção.